Essa manhã eu quero falar sobre irmão do filho favorito. Abra comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo 27, versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida e para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou liso. Dar-se-á o caso que meu pai, ao me apalpar, passarei aos olhos dele por zombador. Assim tirarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que te digo. Vai e traze. Ele foi, tomou e trouxe a sua mãe e fez uma saborosa comida como seu pai apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele de cabritos cobriu a mão e a lisura do pescoço. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Seres humanos são demasiadamente complexos. É verdade ou não é, gente? A gente tem dia que acorda bem, tem dia que a gente acorda mal. A gente é complexo demais. Tem dia que a gente está sorrindo, tem dia que a gente está chorando. E tem detalhes. A gente acorda bem demais, meia hora depois alguém pisou no nosso calo, a gente fica mal demais. E nós, seres humanos, somos assim. Agora preste atenção: existiu irmãos que foram fenomenais, foram amigos, estiveram juntos. Mas existiram irmãos, e na Bíblia declara alguns, que esses foram terríveis um para com o outro. Quem não se lembra de Caim e Abel? Quem não se lembra de Ismael e o pai desse menino aqui chamado Jacó? Isaac. Ismael e Isaac, ô duplinha maravilhosa. Esses meninos crescem tendo tudo em suas mãos, pois o texto diz que Isaac se tornou riquíssimo, e esse favoritismo trouxe peso sobre esses meninos. Jacó ficava debaixo da saia da mãe, Isaac obedecia às ordens do pai. Isaac era o cara que, o Esaú era o cara que saía para a rua para caçar. Isaac esperava a caça do filho para comer.
o Jacó ficava esperando a mamãe fazer o miojo para ele comer. O mais novo vai liderar o mais velho. Ele vai ser primeiro. O que aquela mulher tinha que fazer? Ela tinha que apenas esperar o tempo de Deus. O que mais observamos hoje é que nós, do século 21, não sabemos esperar o tempo de Deus. Verdade ou não é, irmão? Afinal de contas, a gente não sabe esperar nada. Deixa o sinal abrir e o carro da frente não arranca, que você mete o dedo na buzina. Mas já abriu, tem 1 segundo que abriu. Deixa você ir no médico e o médico atrasar um pouquinho se você não reclama. Mas é SUS, não, pode ser a Unimed. A gente reclama. Deixa o culto passar 5 minutos do horário para terminar. A gente reclama. A gente está vivendo um tempo que a gente quer as coisas muito rápido. A gente não quer saber esperar. A gente não foi feito para esperar. A gente quer coisa rápida. A nossa geração está uma geração assim, que não sabe esperar. Manda uma mensagem no WhatsApp para alguém e você fica olhando. Fica azulzinho, fica azulzinho, fica azulzinho. É verdade ou não é? Tem uns que de vez em quando manda para mim, depois dando a mandar interrogação. Aí depois escreve assim: o senhor não vê? Não vi mesmo. Deixa eu falar mal. A gente não está sabendo esperar. A gente não espera a hora certa, a gente não espera o tempo certo, a gente não espera nada. Era hora de esperar. Esse menino Jacó seria maior do que o irmão. Mas a lei dizia que o primogênito recebia a bênção. E o primogênito era Esaú. Agora preste atenção, que Deus tinha falado, irmão. E eu tenho alguns domingos falado aqui, tanto de manhã, tanto à noite, eu tenho dito, ou a gente fica com o que Deus fala, ou a gente fica com a baboseira que o homem fala. É verdade ou não é? Ou a gente acredita no que as pessoas estão falando, nas coisas, a gente paralisa, a gente afunda, a gente vai para água abaixo, ou a gente acredita naquilo que Deus está dizendo. Deus está dizendo, é isso, e a gente prefere acreditar no que o outro está dizendo. Deus tinha dito, o menor servirá, o maior servirá o menor. Agora preste atenção, que lá nos primórdios, não havia ultrassonografia. Quem seria o primeiro a nascer, o segundo? Não sabia. Não havia uma fórmula de poder a ciência detectar algumas coisas. Também não sabia. E aí nasce o Esaú. Quando ele nasce, o Jacó nasce agarrado no seu calcanhar. Nasceu os 2 meninos. Bem, pela lógica, quem nasce primeiro é primogênito. Certo ou errado, gente? Quem nasce primeiro é o primogênito. Legal. Isso foi impregnado na nossa cabeça há milhões de anos. Só que vem agora os estudiosos e isso choca. Os cientistas estão estudando para provar algo, milhões de anos depois, porque isso aqui era da época de Abraão. Abraão era o avô desses meninos. E os estudiosos hoje estão estudando para chegar a uma conclusão: que quem nasce primeiro num parto gêmeos não é o primogênito. Sabia disso? Porque começa-se a contar como vida quando foi fecundado. E quem é fecundado primeiro, geralmente nasce segundo. Ô irmão,
Deus é fantástico. É verdade ou não é? Por isso que Deus já tinha dito: o maior servirá o menor. Se a ciência vai provar, eu não sei, também não sou da ciência, mas eu só sei de uma coisa: que Deus está certo em tudo que se faz, está. Pode ter certeza que a ciência vai chegar a uma conclusão que quem é fecundado primeiro é o primogênito. Sabe por quê? Porque Deus disse que Jacó seria o maior. Só que com essas promessas, a mãe não soube esperar, irmão. O grande detalhe da nossa história é que nós não sabemos esperar. Rebeca não soube esperar o tempo certo. Nós temos promessas. Tem alguém que tem promessa aqui? Diga amém. Você precisa saber esperar. Você precisa saber esperar. A promessa de Deus, ela acontece hoje, ela pode realizar hoje, mas ela pode realizar daqui a alguns anos. E nós não estamos tendo essa convicção de espera. O salmista Davi vai falar sobre esperar. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora preste atenção: esperar é algo difícil, é ou não é, irmão? Mas esperar com paciência ainda é algo mais difícil ainda. O não esperar a promessa pode nos levar a viver o caos para o resto da vida. Rebeca amava Jacó, amava ou não amava? Isaac amava Esaú. Isaac está para morrer, como morreu, abençoou o Jacó e morreu. Agora ficou o Jacó, Esaú e a Rebeca. O que aconteceu? O Esaú queria matar o Jacó. O Jacó, perna para quem te quer, fugiu para a casa do seu tio Labão, que a gente pode muito bem chamar de Lambão, que é um cara que era trapaceiro também, porque tudo que planta colhe, irmão. Jacó enganou seu irmão, pegou a primogenitura. Na primeira ganha que Jacó ia ter, em vez dele casar com Rebeca, casar com Raquel, sua esposa, que amava, ele casa com Lia e nem percebe. O sogro dá uma volta nele. Ei, deixa eu te falar algo. Não adianta fazer nada aqui hoje para levar vantagem, porque lá na frente, amanhã, o tombo vai ser certo. Não pense que hoje você está levando vantagem em alguma coisa, porque lá na frente vai dar errado, irmão. A estrada é a mesma, gente. O caminho é o mesmo. Não vai mudar absolutamente nada. O grande detalhe é que a gente faz aqui hoje e nada dá errado. Tudo continua certinho. A gente continua caminhando, a gente continua o mesmo, a gente continua vivendo, a gente continua comendo, a gente continua casando, a gente continua a mesma coisa. Ei, continua. Só que nós estamos numa caminhada da vida. Lá na frente a conta vai chegar. Não adianta. Então não adianta sermos trapaceiros hoje, porque amanhã não vai chegar essa conta. O que eu planto, oração não muda. Fala comigo: o que eu planto, oração não muda. A palavra é enfática, irmão. O que o homem plantar, isso ele colherá. O que eu planto, oração não muda. Não adianta eu plantar feijão e ficar ali orando para nascer arroz. Não vai acontecer isso nunca. Nunca. Para mim poder mudar o plantio, para mudar a colheita, eu tenho que mudar o plantio, a semente. E aí a gente olha para a história desse menino Jacó, e tudo isso começa por causa desse favoritismo dentro de casa.
E nessas últimas décadas, tem se observado que é natural pais terem filhos prediletos. Nós estamos vivendo num tempo que, se a gente não tomarmos cuidado, a gente passa da gratidão para o favoritismo. E se nós não ficarmos espertos, a gente perde esse fio da navalha. A melhor palavra que define esse fenômeno não é favoritismo, mas afinidade. Nós temos mais afinidades. Quando a gente olha para esse lado, significa que dentro do nosso coração surgiu algumas coisas que são diabólicas. Surgiu dentro do nosso coração invejas, surgiu dentro do nosso coração ciúmes, surgiu dentro do nosso coração rivalidades, surgiu dentro do nosso coração competições. Eu tenho vivido já há 25 anos, completo agora dia 27 de outubro, 25 anos de pastorado. Com 20 anos com 18 anos eu fui pastorear a minha primeira igreja. Com 16 anos eu era líder de uma igreja junto com outro pastor. E eu tenho observado nessa trajetória que a gente encontra isso dentro das igrejas. A gente encontra pessoas que olham e pensam que alguém está sendo favorito. E na verdade não existe favoritismo, existe relacionamento. É verdade ou não é, irmão? Ao silêncio mortal. Alguém já chegou para mim e disse assim: pastor, por que o senhor coloca mais o Jefferson para pregar e não põe outro? Porque o Jefferson está disponível todos os dias. Então eu não posso pôr o outro que não está disponível. O Jefferson está disponível. Estou usando você aqui, tá, Jefferson? Mas não significa que o Jefferson é favorito dentro dessa casa, irmão. Ele é apenas um servo como eu também. Amém, gente? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Entre o que está disponível e o que não está disponível, quem você escolhe? Responde para mim, irmão. Quem você escolhe? Quem está disponível. De vez em quando eu ligo para outros. Eu ligo para o Ivan. Ivan, pode pregar, pastor, estou agarrado no fórum. O Ivan não pode reclamar que o Jefferson está pregando mais do que ele. Ele não está disponível. Estou certo ou errado? Não pode. E nós observamos isso dentro das igrejas. Sabe, quando eu observo isso, eu observo que essas 4 coisas já entrou no coração do crente, irmão. Não é só da pessoa lá dentro da casa como filhos. Eu observo que a inveja já entrou. Inveja, irmão, é uma desgraça. E inveja paralisa não aquele que está invejando, mas paralisa o invejoso, o que está sendo invejado. Inveja, diz os estudiosos, que dá prazer de ter. Que tentação do inferno. O cara tem inveja, e aí ele faz coisas, e no final da história ele destrói o que está sendo feito, paralisa o invejado, e muitas das vezes ele não se posiciona para o lugar do que foi invejado, e o invejado saiu, e ele é o invejoso, não entrou no lugar do invejado. Deu para entender a filosofia total aí? Nós estamos vivendo isso. Uma geração com ciúmes. Uma geração feita de mimimi, ciúmes, irmãos, ciúmezinhos. Gente, se Cristo habita em nós, não pode ter ciúme em nós. Fala comigo, Cristo habita em mim, então não tem ciúme em mim.
Por quê, pastor? Porque se Cristo habita em você, o Espírito Santo está dentro de você, amém, irmão? E uma das facetas do fruto do Espírito é o quê? Amor. Para comigo, amor. E o amor não é ciumento. O amor não tem ciúme, irmão. Amor é amor, filho. Amor não gera ciúme. Deixa eu te falar algo, irmão. Existem casais que têm ciúme até da sombra do outro. É um negócio possessivo. Foi aonde? Fazer o quê? O que está fazendo? Irmão, peraí. Se existe amor, não tem ciúme. Gente, se eu for ter ciúme da pastora Meire, eu estou lascado. Conversa com todo mundo, é pastora de uma igreja, atende todo mundo, anda para todo enquanto é lado. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, não se engraça com ela não, que aí é outro departamento, viu, filho? Aí não é ciúme, aí é defesa do consumidor. Não é verdade? Ué, não é assim que funciona não, rapaz. Palavras dessas quais conotações adversas têm trago anormalidade no nosso meio. Psicólogos, terapeutas costumam afirmar que as manifestações mais comuns da inveja e do ciúme, quanto intensos, são hostilidade e ódio. Ciúme é motivado pelo medo de perder aquilo que não tem. Vou repetir. Ciúme é motivado pelo medo de perder aquilo que não tem. Irmão, eu não tenho ciúme da pastora Meire, porque eu a tenho. 22 anos, a mulher comigo, andando do lado. Já contei aqui histórias, passamos. Se o diabo amassou algum pão alguma vida, eu já comi um pedaço dele. Não há necessidade disso. Inveja é motivada sobretudo pelo desejo de que o invejado não se aproprie daquilo que o invejoso não possui. Inveja. As pessoas querem o que você tem. As pessoas querem o dom que você tem. As pessoas querem o que você faz, mas elas não querem pagar o preço que você paga. Houve uma mulher invejosíssima, chegou para Jesus e disse assim: Senhor, ei, aqui, um papo reto nós dois, leva meus 2 filhos, assenta uma à sua direita e uma à sua esquerda, por favor. Jesus olhou para ela e disse assim: eu posso fazer, mas eles estão dispostos a beber o cálice que eu bebo? Eles estão dispostos a fazer o que eu faço? Eles estão dispostos a viver o que eu vejo? Inveja entre irmãos destrói. Especialista garante que a inveja dói, mas dá prazer. Dói porque é motivada pela sensação de injustiça e de baixa autoestima. Dá prazer porque o invejoso sente recompensado quando presencia a derrota do invejado. É algo demoníaco. É algo vindo do inferno. Esaú e Jacó tiveram esse tempo. Eles tiveram esse momento. Agora preste atenção. Nós temos um camarada chamado José, que também foi invejado pelos seus irmãos, vendido pelos irmãos, foi jogado numa masmorra, passou 24, 25 anos preso por causa de uma inveja, por causa de algo que ocorreu em cima dele.
Agora nós olhamos para a história dos dois. Jacó viveu tempos difíceis. O dia em que reconheceu que fez errado, voltou, abraçou o irmão, esteve junto com o irmão e a vida avançou. Os irmãos de José, o dia que observou, o dia que viu que estavam errados, abraçou, pediu perdão, beijou, a vida continuou. Agora deixa eu terminar dizendo algo. Isso é uma linhagem. A gente precisa quebrar essas maldições. Se o pai é honesto, os filhos vão ser honestos. Lula e Lulinho, é só você ver a realidade. A gente observa essa caminhada. Sabe por quê? A gente só pode dar para alguém que está do nosso lado aquilo que a gente tem. Quando eles reconhecem, eles vão agora viver o melhor. Então essa manhã é uma manhã onde nós precisamos realmente quebrar um ciclo, se ele existe na nossa vida. O louvor, por favor. Se esse ciclo existe, a gente precisa quebrá-lo. Se você está acostumado, e quando eu estou falando aqui, eu estou falando no coletivo. Se você está acostumado a falar mal dos outros, você precisa quebrar esse ciclo. Porque isso pode ser inveja. Inveja daquilo que você não tem e o outro tem. Isso não é coisa de cristão. Amém, gente? Irmão, eu não posso e você não pode aceitar alguém falar uma parte do meu corpo. A gente não pode. Preste atenção. Não transfira para seus filhos os seus anseios e as suas aspirações. E aqui eu termino. O que Rebeca queria? Que Jacó fosse abençoado. Ela transferiu os anseios dela para o filho. E ela diz: você vai ter que ser abençoado de qualquer forma. Não transfira. Quando essa mãe transferiu os anseios dela para o filho, a conta que se paga é muito caro. Fala comigo, a conta que se paga. Não fala forte, irmão. Fala, a conta que se paga é caro. Quando você transfere os seus anseios, a conta que se paga é caro. Jacó teve que ir embora. Rebeca morreu e nunca mais viu o filho. Rebeca nunca mais olhou Jacó frente a frente. Ela morreu sem ver o filho, por algo, uma tramóia, por algo errado que ela fez. Deixa um alerta. Cuide bem da sua casa, dos seus filhos. Cuide bem de você. Aqui somos todos filhos. E eu termino lendo um texto. E a gente ora. Olha o que diz Lucas capítulo 6, versículo 31. Esse é o texto que precisa estar impregnado no seu coração. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo
lhes fazei vós também. Tem uma tradução que diz: assim que vocês querem que os homens te façam, façais vós primeiro. Que essa seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos realmente viver uma vida separada, uma vida íntegra, sabendo o que estamos realizando, seja dentro da casa de Deus, seja no nosso lar, seja onde for. Nossa vida não podemos deixar que Satanás entre e destrua a nossa casa. Posso ouvir um amém, gente? Fique em pé.